Em 1979, a ficção científica e o anime mudaram para sempre. Mobile Suit Gundam é uma das mais importantes franquias da cultura pop, não só sendo um sucesso até hoje, mas também tendo inspirado uma verdadeira revolução dentro de sua mídia, com a sua história sobre a profundidade de conflitos, sobre como a guerra não só destrói a Terra, como também toda uma geração, sobre como uma luta pela liberdade pode ser transformada em uma guerra covarde por culpa de monstros no poder, sobre traumas sociais, sobre os erros da humanidade em sua evolução, e sobre como os mechas são realmente muito legais. Gundam fez ainda na década de 70 o que grandes franquias de ficção científica fariam apenas 40 anos depois. E depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. É uma história verdadeiramente única, que combina um complexo ensaio sobre política com toda a beleza da animação japonesa. Mas o que fazer depois de criar algo tão grandioso? Depois de o fim de uma das mais importantes guerras da história da ficção científica. Depois de um final que nos diz que é possível ter esperanças depois de tanta destruição. Em suma, como continuar uma obra-prima? Bem, fazendo outra. Mobile Suit Gundam Zeta, ou Zeta Gundam, é um anime de 1985 que, tal como o mecha que dá nome à série, é a melhoria do seu antecessor, não apenas avançando em técnicas de animação, mas também em sua temática, elaborando nas consequências da Guerra de um Ano, para nos mostrar como continuamos sempre cometendo os mesmos erros que nos impedem de alcançar o futuro que a humanidade merece. Sobre como a guerra por si só é tão fútil que até mesmo a vitória é amarga, que aqueles que foram vítimas de monstruosidades no passado repetiriam essas maldades, dessa vez sendo os vilões. Porque o mal é cíclico em um mundo devastado pela injustiça, ganância e fome de poder. Sobre como os jovens ainda são as maiores esperanças e maiores vítimas em um futuro destruído por velhos, preguiçosos demais, corruptos demais ou supremacistas demais para tentar dar um futuro melhor ao mundo. Mas principalmente sobre como mechas ainda são muito legais. E hoje vamos conhecer um dos melhores, se não o melhor anime de mecha já feitos. Um dos melhores animes já feitos. Mobile Suit Zeta Gundam é tão importante quanto seu antecessor quando o assunto é a popularidade da franquia ao redor do mundo. Mas mesmo que você não seja fã de mechas, qual é? Mesmo que você nem seja fã de animes, qual é? Zeta Gundam ainda é uma das melhores narrativas já contadas na história da ficção científica como um todo, e um dos mais fascinantes ensaios dentro da ficção sobre como é uma sociedade fraturada pelo trauma, um mundo dominado pela paranoia, pelo medo e pelo preconceito, incapaz de se livrar do peso da gravidade que nos mantém acorrentados à antiga Terra. Em 1979, Gundam foi não bem um sucesso imediato. Na verdade, ele não agradou muito, mas com o lançamento dos filmes no começo dos anos 80 e uma mudança na percepção do público sobre o anime como um todo, e claro, muito brinquedo vendido, Gundam não só passou a ser um fenômeno no Japão, como inspirou várias outras histórias, como Macross, que ironicamente ajudou a inspirar o que 5 anos depois seria a sequência de Mobile Suit Gundam. Enquanto o anime de 1979 ajudou a finalizar a bela década de 70, uma década fundamental para o amadurecimento dessa mídia e da ficção científica japonesa, Zeta Gundam é também uma das animações essenciais dos anos 80, ajudando a moldar não apenas a estética, os visuais, o tipo de música, traço e principalmente a qualidade da animação, mas também em temática e profundidade narrativa. E apesar de que, como toda série semanal, há momentos em que a animação cai de qualidade, Zeta Gundam ainda é uma das mais belas animações semanais de sua década, talvez de todos os tempos, principalmente em suas batalhas espaciais, a fluidez da ação dos mechas e com alguns dos melhores designs dentro desse subgênero até hoje. Temos um anime que envelheceu muito bem. Zeta é uma continuação não apenas da história de 0079, mas também uma melhoria dos seus aspectos técnicos, praticamente todos, o que é surpreendente considerando que a série original não foi um grande sucesso. Eu me pergunto da onde eles conseguiram tanto dinheiro para melhorar tanto assim a execução dessa temporada. Lembrei.
Zeta Gundam não é só uma das melhores animações de mechas já feitas, se não a melhor, como uma das melhores de sua década em qualquer gênero. Obviamente não é um anime perfeito, principalmente quando o assunto é o arco de alguns dos muitos personagens que estão na narrativa, mas a combinação de um Tomino já mais experiente com a direção e uma visão mais clara para o que faz Gundam ser Gundam no design dos mechas e também na parte narrativa, tornou Zeta uma das partes mais influentes da franquia, que ajudou a impactar boa parte da cultura pop japonesa. Zeta Gundam é o tipo de sequência perfeita, que engrandece tudo o que foi feito antes, aumenta o tamanho desse universo e tem tempo de voltar a explorar muitos dos personagens que encantaram o público em 79. Talvez muitos desses personagens não seriam tão lembrados e celebrados se não fosse como Zeta os trabalhou. Mas como sempre, para mim o que torna Zeta Gundam uma obra tão importante, quase perfeita, é justamente os seus temas, como ele usa toda essa beleza, toda essa animação fantástica para nos falar sobre algo. E por mais que a escrita de Tomino já era poderosa no primeiro Gundam, em Zeta ele mostra todo o poder da sua direção e visão criativa. Com isso em mente, o que Zeta tem a nos dizer? Universal Century 0087. 8 anos depois do fim da brutal Guerra de 1 ano e a rendição do Principado de Zeon, agora República de Zeon, o Sistema Solar vive um novo conflito, mas que parece muito com o que aconteceu no passado. Dessa vez temos o Grupo União Anti-Terra, remanescentes de Zeon, representantes de diferentes colônias espaçonoides e antigos membros da Federação da Terra, se unindo em um exército rebelde em uma revolução contra o governo da Terra, tal como Zeon tinha feito na década de 70. A grande diferença é que, apesar do nome provocativo, o AUG é quem está do lado certo dessa guerra, continuando um tema fundamental da série original. Dessa vez, os vilões da história são o que, na guerra passada, era visto como o lado certo. Em 0079, apesar do Principado de Zeon ser claramente o vilão, afinal, né? A Federação da Terra era também um governo autoritário e que oprimia os espaçonoides. Foi justamente a violência da Federação da Terra que criou um inimigo tão brutal quanto o Principado. Com isso, Zeta nos mostra que apenas vencer uma guerra não é o suficiente. Se a sociedade não reformar seus problemas, os heróis de ontem se tornarão os vilões do futuro. Foi a incompetência e opressão da Federação que criou os Titãs, a força de elite do governo terrestre, um exército de resposta e contra-insurgência, um braço da Federação com os melhores mobile suits e autonomia para caçar, neutralizar e suprimir qualquer rebelião espaçonoide. Mas a quantidade de poder que eles acumularam os tornaram os de fato ditadores da Terra. E é contra isso que a AUG está lutando. E é nessa luta que Camille Bidan se vê preso, um jovem forçado pela circunstância a pilotar o novo Gundam Mark II, e depois o melhorado e poderoso Zeta Gundam, em um novo conflito com capacidade de devastar a vida de bilhões. Em um detalhe interessante, que muitas vezes é confundido com preguiça, Zeta Gundam repete muitas coisas da primeira temporada. O primeiro episódio é praticamente a mesma coisa nos mínimos detalhes. Temos 3 mobile suits se aproximando de uma colônia, um deles pintado todo na cor vermelha, no original pilotado pelo Char Aznable e nesse pelo definitivamente não Char 4 Barrina. Um jovem piloto que não necessariamente quer entrar na guerra, mas tem que fazer isso para proteger os seus amigos e lutar por um futuro melhor em uma nave branca, e por aí vai. No entanto, toda essa semelhança é completamente proposital, porque nos mostra que a guerra sempre se repete. Quando não lidamos com o verdadeiro problema que as causam, os mesmos eventos vão acontecer de novo e de novo. A história pode até não se repetir, mas com certeza ela rima. Se Mobile Suit Gundam era inspirado pela Segunda Guerra, Zeta foi inspirado por como, logo depois do maior conflito já visto pela humanidade, o mundo já estava sob a ameaça de uma guerra ainda maior. E como em breve teria várias outras. Os veteranos de uma guerra mal voltaram para casa e outra grande já começava, porque o que causou a anterior não foi realmente resolvido, como uma doença em que tratamos os sintomas, mas não a causa. Por isso Gundam é uma franquia tão importante, ao ter como inimigos a humanidade por si só, toda a logística estatal da guerra, o complexo militar industrial. E Zeta é ainda mais corajoso por mostrar como heróis são relativos, cíclicos e que, quando o assunto são os conflitos, nem sempre aqueles que ganham são símbolo do correto, mas muitas vezes eles só são os menos piores. Por enquanto. Em uma primeira camada, Zeta Gundam é sobre essa natureza do conflito, de como a guerra infecta sociedades com as suas consequências, corrompendo o futuro como um câncer que nunca tem cura, e como isso nos coloca em uma eterna jornada de conflito após conflito. Em uma segunda e mais importante camada, Zeta Gundam é sobre sentar a porrada em todo mundo.
Mobile Suit Zeta Gundam é uma série com muitos elementos. Alguns argumentam que até elementos demais, e esse é um de seus defeitos. Com isso eu acredito que a melhor forma de explorar tudo o que Zeta tem a dizer é através de seus diferentes núcleos e seus principais temas explorados em seus 50 episódios. Então nada melhor do que irmos ponto a ponto. Assim a gente pode entender melhor toda a pintura, em vez de só fazer um recap cronológico da história. E tal como aconteceu lá em 0079, em Zeta é justamente os vilões que mostram toda a força afiada da escrita de Tomino. Após a Guerra de um Ano e a devastação causada pelos ataques e genocídios cometidos por Zeon, mais especificamente pela família Zabi e o tirano Giren Zabi, a humanidade precisava se recuperar e também se proteger. Surgiu então os Titãs, uma força militar parcialmente privatizada, para suprir o que a agora destruída Força Militar da Terra não tinha. E sim, eu sei. Stardust Memory entra muito mais a fundo no porquê os Titãs foram criados, eu sei. Mas assim, é uma prequel que foi escrita 6 anos depois de Zeta ter sido lançada. Não é como se você precisasse assistir ele para entender a história do anime. É só uma daquelas oportunidades que tinha uma brecha para se aumentar a história, eles foram lá e aumentaram. Mas assim, a Operação Stardust não é nem mesmo mencionada no anime de 85, o que para mim é até um furo cronológico para quem tenta encaixar Stardust antes de Zeta. E também tem o fator de que eu acho a escrita de Stardust Memory muito ruim. Mas a animação é linda. Como a força de elite, os Titãs não só agora defendem a Terra, como se tornaram meio que uma polícia espacial, um paralelo com os Estados Unidos pós-Segunda Guerra e o seu papel de polícia mundial e o seu intervencionismo. Onde há conflitos, os Titãs aparecem para dar um jeito, o que, claro, é apenas motivo para garantir que eles continuem no poder, até mesmo acima da própria Federação. Os Titãs respondem diretamente a Jamitov Imen. Sim, esse é o nome dele, para de rir. E por consequência, por controlar o braço militar mais forte da Terra, ele é o verdadeiro comandante da esfera terrestre e do espaço. O medo dos crimes passados de Zeon e de que a qualquer momento os espaçonoides se revoltem mais uma vez, que a história se repita, faz com que os Titãs ajam de forma brutal, fazendo os espaçonoides terem ainda mais medo, e o medo sempre se transforma em raiva. A Terra ficou tão apavorada com o genocídio que ela sofreu no passado que não percebeu que acabou criando seus próprios genocidas. Um detalhe muito importante sobre os Titãs está na sua estética, porque, lembra, eles são uma força para eliminar qualquer sinal de simpatia com o Principado de Zeon e os seus ideais. Eles foram criados para exterminar qualquer traço do Principado da face do Sistema Solar. Esse é o Zaku 2, o principal Mobile Suit de Zeon. Esse é o Raizek, o principal Mobile Suit dos Titãs. Uma das grandes sacadas de Tomino sobre os Titãs foi justamente dar a eles, principalmente no começo, a mesma estética de Zeon, porque é fácil da gente identificar que eles são os vilões e ainda ajuda a economizar no processo de design dos Gampas para vender mais boneco? Sim, mas também porque mantém a escrita de Tomino em relação ao mundo real. No universo de Gundam, depois da Guerra de um Ano, as grandes indústrias de Zeon foram compradas e absorvidas pela Federação da Terra, mais especificamente pela Anaheim Electronics. Lembre desse nome. Além das empresas, engenheiros, técnicos, cientistas e importantes nomes de Zeon também foram levados para a Federação da Terra. Com isso, alguns daqueles que ajudaram a criar as máquinas de terror e morte que serviram para destruir parte da humanidade, as empresas que enriqueceram construindo armas genocidas, muitos dos que foram responsáveis pelos horrores do Principado de Zeon, que indiretamente têm as mãos sujas de sangue, tiveram uma nova chance em uma nova sociedade que os deu ainda mais poder. Se não ficou óbvio, o uso dos designs zeônicos pelos Titãs é uma referência à Operação Paperclip e à Operação Ozoviakin, quando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética recrutou centenas, milhares de cientistas e engenheiros alemães para avançar a sua tecnologia nessa nova corrida armamentista e espacial que o mundo via surgir entre duas grandes potências que venceram a guerra anterior. Não só isso, mas como os desenvolvedores de armas que deram tanto poder aos vilões do passado continuaram a operar da mesma forma e, em muitos casos, se tornaram marcas supervalorizadas nos países onde suas máquinas causaram terror.
Sendo assim, Zeta Gundam lembra de como os crimes de guerra foram lavados em nome do ganho de quem realmente lucra com a guerra, em nome do complexo industrial militar. Até mesmo armas, que ora foram usadas para destruir vidas inocentes, foram utilizadas para avançar a capacidade bélica dos mocinhos. Tudo é perdoado, tudo é esquecido, caso seja necessário para trazer vantagens em um mundo que pula de guerra em guerra, sempre pensando no mesmo velho caminho do poder através da força. Então, ter os Titãs, uma força anti-Zeon, a um ponto abusivo, usar justamente as máquinas criadas pelas mentes e pelos criminosos de Zeon, é uma ironia que, infelizmente, reflete exatamente o que aconteceu no mundo real. E se você acha que eu tô procurando pelo em ovo, a série deixa essa intenção ainda bem mais clara. Sem perdão pelo trocadilho. A mais importante cidade da Lua em Zeta Gundam é a cidade de Von Braun, um ponto estratégico essencial, porque quem controla Von Braun controla a Lua. A cidade poderia ter sido chamada de Neil Armstrong, ou então Yuri Gagarin, quem sabe até Laika, alguns dos heróis da conquista da Lua, mas ela foi nomeada a partir de Wernher von Braun, engenheiro espacial do regime nazista responsável pela construção das bombas V1 e V2, que aterrorizaram a Inglaterra, muitas delas montadas com trabalho escravo, mas que se tornou um herói da corrida espacial ao ser contratado pela NASA pós-Segunda Guerra. Com os Titãs, Zeta Gundam fala sobre como heróis são construídos, fabricados e muitas vezes perdoados de seus crimes, se isso for benéfico nos novos conflitos. A verdade é que a história não só esquece e perdoa, como ela lava os crimes do passado quando não os cobramos. E se você reparar, eu tô falando apenas da estética dos Titãs. Como eles são apresentados fisicamente. Quando a gente analisa o que eles fazem, como eles agem, eles se tornam uma alegoria ainda mais assustadora e, infelizmente, ainda muito real. E não mexa no seu mouse, não toque na tela, não se preocupe com o tempo desse vídeo. Com o andar da Guerra de Grips, como ficou conhecido o conflito de 0087, os Titãs começaram não só a perder apoio, como também espaço no campo de batalha para o AUG, que com a ajuda de Camille, de veteranos da Guerra de um Ano e com o roubo dos protótipos Mark II, estavam conseguindo resistir ao poderio militar dos Titãs e arrastar o conflito. Com isso, os Titãs precisaram criar táticas além das suas vantagens de número e tecnologia para conseguir fazer o AUG recuar. E com isso eles passaram a adotar estratégias de terra arrasada. No episódio 25, Colony Drop, em uma tentativa de arruinar o financiamento do AUG pela cidade lunar de Granada, os Titãs, mais especificamente o comandante Jamaican, decidem jogar uma colônia contra a cidade, que apesar de matar milhões de inocentes, seria um golpe duro contra a estrutura e capacidade militar do grupo anti-terra. Portanto, valeria a pena. Literalmente, o mesmo tipo de tática usada por Zeon durante a Guerra de um Ano, que teve como principal ataque à Terra a derrubada de colônias que mataram, literalmente, bilhões. Assim como os Titãs também passaram a usar o gás G3, o mesmo gás que Jiren usava, para tentar intimidar o AUG e mostrar o que acontece a quem se alia a eles, os Titãs decidem matar todos os moradores de uma das colônias do lado 2. E como todos nós sabemos, gás G3 é muito perigoso. O mais interessante é como eles justificam o uso do gás, o que novamente é um paralelo com todos os horrores causados no mundo real, no passado e no presente. Os Titãs justificam que matar milhões para salvar bilhões, para poder acabar com a guerra mais cedo, para trazer paz ao mundo, é justificável arrasar o lar de milhões de pessoas. Se isso significa que a paz será alcançada mais rapidamente, o sacrifício de milhões é algo válido. Com isso, Zeta nos lembra como a mentalidade, como a dos Titãs, de que a guerra se vence com a aniquilação e que o resultado final justifica qualquer atrocidade, é algo que sempre vai resultar em cada vez mais destruição e tornar quem pensa assim, por mais que tenham começado como vítimas, em monstros que repetem os erros de seus algozes. E o mais profundo ainda, o como pessoas realmente passam a acreditar que esse tipo de coisa realmente vale a pena, que o massacre até pode ser algo sagrado. もし長い戦争になればコロニーの100や200が沈むだろう。一つのコロニーの犠牲でエウゴが降伏をしてくれるのならば神様だってこの作戦を許してくれる。Do meio para o final da série, vemos essas táticas repetidas vezes, incluindo o uso do laser de Grips para destruir parte da colônia 18, forçando o AUG a se retirar do campo de batalha. Um completo desrespeito à vida em nome da vitória dos que dizem ser o lado bom da guerra.
一刻も早い平和を願っていることを忘れんでな。は。Com isso, temos um governo que adotou uma posição destrutiva em relação à proteção mundial, vencendo pela força qualquer tipo de dissidência e discórdia. Um mundo tão preocupado em se proteger de mentes insanas como as do Zabi, que ironicamente se tornaram exatamente tudo o que eles temiam. Que a noção de que, só porque um lado da guerra venceu um regime pior, ele deve ser o inquestionável herói da história, é justamente a receita para recriar os terríveis ideais que foram derrotados. Uma sociedade de paz pela guerra, de direito pela força, e de que há sacrifícios que são necessários é justamente o que atrai o que há de pior no mundo. Exemplo disso é Paptimus Shiroko. Shiroko é um poderoso New Type, estrategista militar, piloto de Mobile Suit e também um engenheiro. Apesar de ter assinado com sangue um compromisso de lealdade a Jamitov Himen, Shiroko tem uma única ambição: assumir a liderança dos Titãs para que todo o poder que foi dado a eles possa ser usado para que ele cumpra o seu plano. E o seu plano, Shiroko acredita que ele representa um ser humano superior e que o mundo deveria ser comandado por um grupo seleto de homens e mulheres. Principalmente mulheres, mas mulheres que ele controla, claro. A ideologia de Shiroko e parte do seu visual é claramente um repeteco de Giren Zabi, que acreditava que os espaçonoides e os New Types eram um povo escolhido e por isso o espaço e a Terra lhes pertencia. Ou seja, os governos da Federação da Terra ficaram tão obcecados com a vingança pelo que aconteceu e o preconceito contra os espaçonoides por medo de uma nova Zeon, que literalmente colocaram no poder alguém que tinha exatamente a ideologia que eles tanto combateram no passado. Ideias de poder absoluto, segurança absoluta, de hegemonia absoluta e de eliminação ampla de adversários não traz proteção ao mundo, nem mesmo é capaz de trazer a paz, mas sim dar poder a ideias cada vez mais assustadoras. Outro ponto que Zeta Gundam traz de forma afiada é que, apesar da guerra nunca mudar, tem um aspecto nela que muda. O quão brutal e assustadora ela se torna e como nós nunca nos opomos a isso. Em um primeiro momento, temos a quantidade de Mobile Suits. Enquanto o AUG conta com os mesmos modelos do começo ao fim, contando apenas com alguns recém-chegados como o Metus, o Zeta e a mais bela máquina da história da ficção científica, Hyakushiki, os Titãs trocam de Mobile Suits quase todos os episódios, às vezes até em um período mais curto. Você pisca e eles têm um brinquedo novo. E você acha que isso é apenas para vender mais brinquedo? Sim, você acertou. Mas tem um detalhe que muda esse único propósito. No episódio 26, a tripulação da Argama encontra uma nave de Zeon, e dentro dela um Gelgug, em péssima condição. Esse Mobile Suit é então reformado e eventualmente usado em combate, mas principalmente usado em uma missão de espionagem de Reccoa London, a nave de Shiroko. E o detalhe importante aqui é que ela não tem problemas em relação a isso, porque o Gelgug é um modelo tão velho que é considerado inofensivo, um item de colecionador. Eu me lembro de, ao assistir Zeta, ter visto isso e ter achado tão provocativo para um fã de Gundam. Há 8 anos, o Gelgug era o ápice da batalha espacial de Zeon, um Mobile Suit capaz até mesmo de ir frente a frente contra o RX-78 Gundam. Então, é mais do que um fanservice, mas uma reflexão sobre como nossas máquinas de combate evoluem de forma assustadora, e acostumados com o peso da guerra, não ligamos mais. A Primeira Guerra Mundial tinha biplanos que jogavam granadas pelo cockpit. A Segunda Guerra tinha jatos e bombas nucleares. Hoje temos drones capazes de destruir tanques. E nada disso parece nos assustar. A máquina que causava pânico há menos de uma década, agora é item de colecionador. Algo que a gente brinca e esquece o quanto aquilo foi criado para assustar e quanto tudo se tornou ainda mais assustador. Uma alegoria que Tomino usa para nos lembrar que é importante pensar sobre como esse tipo de coisa evolui, como nos é vendido e como nós as normalizamos. As pessoas esquecem facilmente o ato de pensar. Hoje, mexem em modelos de Gundam e dizem, isso é maneiro, isso é o reflexo da modernidade. Já aconteceu antes, quando a humanidade viu pela primeira vez a potência da locomotiva a vapor na Revolução Industrial. Ficaram deslumbrados e pararam de refletir.
E além de Shiroko, esse tipo de mundo também atrai outras cascas vazias, como Yazan Gable, a Fera, um dos melhores pilotos da história da franquia, extremamente eficiente, capaz não só de se igualar, mas superar até mesmo new types como Camille e Char. No entanto, Yazan é uma das consequências da guerra que torna humanos vazios, que vê a guerra como um jogo, como uma forma de mostrar que ele é o guerreiro superior, e enquanto ele é um soldado formidável, ele é menos do que um humano completo, sem nenhuma empatia. E sem respeito por espaço pessoal. É uma sociedade que cria Basque-On, movido pela sua ambição de acabar com todos os remanescentes de Zeon a todo custo, fiel à missão dos Titãs, a ponto de ver a guerra de forma tão pragmática que ele também já perdeu toda a sua humanidade, capacidade de ter empatia. Mas o que esse tipo de mundo realmente cria são pessoas patéticas, como Jerid Messa. Messa é o rival de Camille em Zeta, ele é tipo o Char dessa temporada. A minha boca queimou só de dizer isso. Mas apesar de ser um piloto decente, ele não é páreo nem para Camille, nem para os seus semelhantes. Não é à toa que ele perde 7 Mobile Suits durante a sua história, sendo um dos primeiros exemplos do meme do 007. Mas em uma organização como os Titãs, que respeita a força e principalmente obediência, pessoas como Jerid sempre se dão bem, chegando em posições de poder, já que o uniforme que ele veste é o tipo de coisa que beneficia bullies de cabeça oca como ele. Jerid é o verdadeiro rosto de movimentos autoritários, formado por homens patéticos e fracos, mas que, por causa de toda a força colocada a seu favor, pode abusar da sua posição e se sentirem poderosos. Incapazes de verem os erros que cometem, que mesmo quando causam a dor de muitos por apenas seguir ordens, quando eles simplesmente puxam um gatilho quando alguém manda, sem entender o porquê, eles continuam só seguindo ordens. E sem remorso, até zombam da destruição que causaram. Isso é os Titãs, a covardia e fraqueza com a máscara da brutalidade e do poder. Os Titãs são um excelente exemplo na ficção científica que mostram o quanto o autoritarismo pode ser patético e fraco, mas ainda assim causar muita destruição no seu caminho pelo poder. Como organizações e sociedades como a deles podem ser criadas tão facilmente, quando paramos de nos importar com os horrores da guerra, quando tudo isso é normalizado. Mas você só consegue causar tanta miséria até certo ponto. Depois desse ponto, alguém sempre revida. Como toda história, existem dois lados, e do lado oposto aos Titãs está o AUG. Assim como os Titãs, a série começa com um grupo já em combate e no meio do seu conflito. Mas com o andar da história, vamos aprendendo sua causa e motivação. Ao contrário da força antagonista, o AUG é formado por soldados e civis diversos, um grupo rebelde e desorganizado com equipamentos limitados, usando o que conseguem recuperar em combate ou roubar dos inimigos, além de Mobile Suits doados por diferentes entidades. Um grupo formado por pessoas de diferentes ideias, mas todos com o mesmo objetivo: a tirania dos Titãs deve acabar. A luta do AUG não começou com conflito armado, mas sim tentando soluções diplomáticas e pacíficas, como aconteceu na colônia 30 Bunch, onde o AUG organizou um protesto em massa, paralisação de trabalhadores e discursos anti-titãs. Uma das suas principais táticas de paralisação foi querer diminuir a ajuda para a reconstrução da terra no pós-guerra. O protesto foi tão grande que as forças de segurança da colônia não foram capazes de pará-lo. Então, os Titãs foram chamados para conter o clamor popular. Mas era muito mais fácil acabar com tudo do que tentar resolver de forma diplomática. E então, os Titãs usaram, pela primeira vez, o gás G3. 地球連邦の人々は宇宙という新しい環境を手に入れてそこに適応していこうとする人間を恐れたのだ. Transformando o 30 Bunch em um cemitério, flutuando no espaço para sempre. O massacre de 30 Bunch mostrou para o AUG que os Titãs não são apenas uma força de controle e defesa, mas sim de extermínio, buscando qualquer motivo para acabar com, não aquilo que os ameaça, mas qualquer um que pode se opor ao poder deles. New Typeをエスパーのように考えているから、いつかそのニュータイプに主権を侵害されるのを恐れているのさ. E então a única solução seria enfrentá-los para além do papel e dos discursos.
Além do AUG, na Terra também foi formado o Grupo Karaba, que enquanto não está em guerra direta com os Titãs, é uma força de apoio ao conflito, comandada por Hayato Kobayashi, veterano e herói da Guerra de 1 Ano. Curiosamente, o medo da Terra aos New Types é tanto que aqueles que demonstraram poder vencendo Zeon acabaram presos na Terra de forma discreta. Hayato foi promovido a diretor do Museu Espacial, e o grande herói de 0079, Amuro Ray, vive sob vigilância 24 horas, sem poder ir para o espaço. E esse é o problema da Federação da Terra que Zeta não deixa a gente esquecer. O Principado de Zeon só passou a existir porque o preconceito dos terráqueos com os espaçonoides se tornou abuso e violência, e alimentou a chama da revolução que depois foi usurpada. E depois do fim da guerra, nada se aprendeu, nada mudou. O mesmo terreno fértil para novos conflitos se manteve, e nem mesmo aqueles que sacrificaram tanto para ajudar a salvar o futuro foram poupados da aversão ao diferente. Nós, o D-Types, morremos de medos de mudança, sem percebermos que é justamente esse medo que alimenta os ódios, os preconceitos, a antipatia que passamos para frente, para as próximas gerações. Esse medo, que se torna ódio, é justamente o medo no qual sociedades frágeis são construídas. Uma fragilidade que sempre se torna violência. Isso é exemplificado na luta entre Camille e Layla. Layla é uma oficial da Federação que estava trabalhando junto com os Titãs, especialmente Jerid. Ela é um piloto excepcional e, ao conhecer a 30 Band, começa até mesmo a duvidar da sua lealdade, sem acreditar que a Federação mentiu para ela sobre o que aconteceu por tanto tempo, que a justificativa de um massacre era nada mais do que propaganda. Mas ainda assim, na sua luta final, tanto tempo nutrindo seu medo dos New Types através dos medos da Federação, ela percebe que os odiava sem nem mesmo pensar ativamente sobre isso. O AUG não está então lutando apenas contra os Titãs, mas contra anos e anos de sentimentos negativos, preconceitos, medo e reações viscerais da esfera de influência da Terra, algo que os Titãs manipulam com muito mais facilidade e rapidez que o AUG pode reverter. Não à toa que uma das principais dificuldades do grupo é conseguir falar com o público da Terra e expressar seus ideais, tendo que usar táticas de guerrilha para conseguir invadir uma das reuniões da capital da Federação da Terra para falar diretamente com os representantes do planeta e de outras colônias, para tentar evitar que eles dessem ainda mais poder e autonomia para os Titãs. Mas tentar mostrar o mal de quem está no poder é sempre uma batalha árdua. E até mesmo ao saber do lado ruim, muitos vão preferir se aliar ao lado mais forte, para evitar a aniquilação própria, como o prefeito de uma das colônias do lado 2, que quis se render e se aliar aos Titãs para evitar o uso de gás G3, mesmo que isso não fizesse diferença. O AUG está contra a correnteza na guerra. Não só ele é o lado mais fraco, como ele também tem que trabalhar com anos de preconceito com os New Types, o medo das colônias de serem exterminadas no meio do caminho, e principalmente a raiva que muitos têm deles terem trazido a guerra de volta ao sistema solar depois de tanto tempo em relativa paz. Paz, pelo menos, para quem importa. Com isso, Zeta fala que muitas vezes não reconhecemos quem está lutando por um mundo melhor antes da guerra acabar. O AUG é obrigado até mesmo a trair a sua ideologia. Enquanto eles não têm uma hegemonia de ideias, a sua liderança acredita nos ideais de Zeon Daikun, principalmente sobre como devemos parar de poluir a Terra e finalmente aceitarmos o nosso lugar no espaço. No entanto, ao ter que levar a guerra para a Terra, para ao menos ter uma chance de livrar o sistema solar da opressão dos Titãs, é justamente isso que o AUG acaba fazendo. Em um esforço para tentar salvar a Terra da própria humanidade, até mesmo os heróis acabam causando destruição, cicatrizando para sempre o planeta e as pessoas que estão no caminho dos Mobile Suits. Camille, onde está? Ikite tara henji shiro. Ikite masu. Point 203 ni shūketsu da.
O que me faz gostar tanto de Zeta é justamente a sua noção de que a guerra é um conceito extremamente complicado. E é justamente ter uma visão simplista sobre ela que nos faz, muitas vezes, apoiar o lado errado, comemorar a violência, comemorar o próprio conceito de guerra, sem entender o nível de destruição que ela é capaz de trazer, o nível de caos, de dano que ela causa no futuro. E como Tomino adora fazer e falar sobre isso, até mesmo a posição do Aug dentro do conflito não é algo que deve ser tido como garantido. Eles não são os heróis inquestionáveis. Ninguém é um herói inquestionável. Com o Aug sendo considerado inimigos da ordem estabelecida, não é como se eles conseguissem travar uma guerra cara sem nenhum apoio. Então, quem financia o Aug? Entre as várias entidades que temem os Titãs, o principal e mais importante financiador do grupo Antiterra é a Anaheim Electronics. Lembra desse nome? Eu sei que sim, você é uma pessoa esperta e está prestando bastante atenção em tudo que eu estou falando. Você merece um abraço. Você querendo ou não. Sim, tudo aquilo que eu falei sobre o complexo industrial militar em relação aos Titãs se repete com o Aug. Eles estão lutando por uma causa justa, estão lutando para derrubar uma entidade autoritária e maligna do poder, mas eles só puderam fazer isso porque a empresa que ganha dinheiro com a guerra e enriquece vendendo para os dois lados quer. Com isso, sabemos que a empresa responsável por dar poder ao lado ruim vai continuar livre e até mais poderosa ao apoiar a guerra contra o monstro que ela mesma ajudou a criar. A luta pela liberdade quase sempre cabe a interesses financeiros e a agendas muito maiores. Isso faz com que a luta do Aug seja, apesar de necessária, extremamente amarga, porque sabemos que, ela vencendo ou não, o resultado final vai trazer muitos outros problemas que não serão corrigidos e a história vai se repetir mais uma vez. Um dos personagens que representa essa amargura é 4, ou Char Aznable. Em determinado momento, e na desvantagem, o Aug se vê obrigado a fazer uma aliança com o Axis, o grupo de remanescentes de Zeon que ainda acredita na ideologia do Zabi, ou seja, algumas das pessoas mais perigosas do sistema solar. Enquanto nenhum dos líderes militares do Aug queria fazer o acordo, eles foram obrigados por Long, o financiador do movimento e um dos principais executivos da Anaheim. No caso de Tenente 4, isso é ainda pior. Char passou toda a guerra de um ano querendo se vingar do Zabi e fazer com que Zeon seguisse os verdadeiros ideais de Zeon Daikun, e não a deturpação que Deguin Zabi criou. E ainda assim, ele tem que prometer fidelidade a tudo aquilo que ele queria destruir, se curvar diante de uma Zabi e dar poder para aquilo que destruiu o legado da sua família, e a chance dos espaçonoides serem verdadeiramente livres. Mas qual é a opção? Deixar os Titãs vencerem ao perder o financiamento da Anaheim? Enquanto Char sabe que isso vai dar mais poder para tudo que ele odeia, a necessidade de vencer um mal maior e mais imediato, agora, no presente, tornava essa escolha também necessária. Lidar com o Axis seria um problema e uma nova guerra, uma que já começava a mostrar sua cara antes mesmo da atual acabar. A situação do Aug mostra, mais uma vez, o quão realista a franquia Gundam pode ser comparada a outras histórias de rebeliões enfrentando autoridades tiranas, porque mesmo quando você acha que tudo é simples de entender, não é. Derrubar um ditador pode parecer uma guerra clara por um bem maior, mas você nunca realmente sabe o que ou quem está por trás do conflito, quem realmente está ganhando com ele, quem realmente vai sofrer as consequências. Juntando a posição dos Titãs e do Aug durante a Guerra de Grips, Zeta Gundam nos lembra que a guerra é algo que o nosso mundo torna necessário lutar, mas que ela nunca deve ser celebrada, simplificada ou apoiada sem nenhum senso crítico, sem pensar sobre as muitas complicações que ela traz. Não existe herói sem algo sombrio por trás. Não existe um verdadeiro fim para o conflito se seus culpados não forem julgados como deveriam. Não existe luta verdadeiramente pura quando alguém fica rico com quantos mísseis, com quantos mobile suits ele é capaz de vender durante a guerra. Zeta Gundam pega uma ideia que poderia ter sido executada de forma extremamente simplista, mas elevou todas as suas nuances para criar uma das mais complexas guerras da ficção científica, quando o assunto é justamente fazer paralelos com o quão tudo parece estar errado aqui no mundo real. Se Mobile Suit Gundam por si só já está no nível de grandes dramas de guerra da literatura e acima da grande maioria dos seus semelhantes na cultura pop, Zeta Gundam é a melhoria de todos esses elementos. Tudo bem que ele precisa de uma bagagem extra, mas Zeta é fácil um dos mais fascinantes estudos sobre conflitos armados dentro da ficção científica. Isso sem perder o charme da franquia, com os seus mechas, sem ser palestrinha, enquanto é, ao mesmo tempo, extremamente incisiva para quem presta atenção nos seus muitos detalhes. A Guerra de Grips e a posição tanto do Aug quanto dos Titãs dentro dela serve para nos fazer refletir sobre o mundo em que vivemos
e principalmente sobre o mundo que estamos deixando para quem vem depois da gente, para as próximas gerações. Se vamos dar a eles a chance de evoluírem para além dos nossos erros, ou se vamos apenas ensiná-los a ser o mesmo de sempre. Os New Types representam justamente isso, tirando toda essa mágica espacial do anime. Eles são um jeito de Tomino falar sobre a capacidade da humanidade evoluir para além do jeito dos Old Types, que é o que continua tornando tudo tão pior o tempo todo. Em 0079, os New Types foram apresentados como o próximo passo da humanidade, que evoluiu por conta do espaço liberando nossa alma do peso da gravidade. As duas grandes características dos New Types são poderes que aumentam seu reflexo e sua capacidade de combate, e também uma grande conexão e empatia com todos ao seu redor. No entanto, essa nova evolução, mal descoberta, já estava sendo usada para a guerra, para a criação de armas. Gundam estava indagando que a guerra é a maior barreira para a evolução humana, e que isso vai sempre nos manter em ciclos de destruição. E essa foi uma das grandes deixas que Zeta aproveitou, também aprofundando esse tema. Para além do preconceito que os Old Types têm com os New Types, Zeta Gundam também fala que os próprios New Types não devem ser vistos como uma evolução sem ser questionada. Shiroko, sim, ele de novo, esse babaca vai aparecer por aqui mais vezes, é um New Type, mas diferente de Lala, Amuro ou até mesmo Camille, que tem seus poderes usados de forma errada por causa de uma sociedade corrompida, Shiroko simplesmente usa para o mal, até mesmo a sua capacidade empática. Eu acho que Tomino usou boa parte de Zeta para elaborar algumas confusões sobre 0079. Enquanto os New Types pareciam indicar que, eventualmente, novos humanos surgiriam e eles seriam o futuro da humanidade, uma nova classe de pessoas, a continuação da história faz questão de destacar que não existe raça superior, raça escolhida, e que, até mesmo essa nova fase da humanidade pode ser representada pelo que a gente sempre teve de pior. O verdadeiro poder da evolução New Type vem da capacidade de um se conectar ao outro. Fora disso, são apenas pessoas ruins com cada vez mais poderes. Além de aprofundar nas questões dos New Types, até mesmo mostrando que eles podem se tornar vilões por vontade própria, a temporada também traz uma novidade para essa franquia, o surgimento dos Cyber New Types. Vendo o quão poderosa foi a participação de pessoas como Char, Amuro e a tripulação da White Base na Guerra de um Ano, a Federação decidiu estudar os New Types de forma mais agressiva. E se eles não precisassem esperar que seus soldados acordassem esse instinto e sim pudesse recriá-lo? Os Cyber New Types são criados em laboratório, e a Federação tem controle total sobre eles, não só na liberdade de ir e vir, mas eles são capazes de apagar e criar memórias, mudar o passado. Uma das mais importantes Cyber New Types é For Murasame, que nem ao menos tem um nome, apenas um número. Esses são jovens que não tiveram a chance de entender o mundo por si próprios, afogados nos ideais das gerações mais velhas, as fazendo amar e odiar coisas que eles nem entendem, nem mesmo viram de perto. Jovens cuja personalidade, ideias, aspirações e medos são todos enfiados em suas cabeças pelos Old Types, quando na verdade são justamente esses mais jovens que deveriam criar um novo mundo. それで世界が救えると思っているのか。新しい時代を作るのは老人ではない。Uma representação da propaganda, dos costumes e das ideias que fazem os jovens aqui no mundo real lutarem por guerras que eles nem sabem por que começaram, atirarem pessoas que eles nunca viram na vida, mas que odeiam mortalmente. Se os New Types representam a possibilidade da humanidade alcançar uma nova fronteira, os Cyber New Types representam como tudo pode ser corrompido, até mesmo a evolução da mente e do corpo humano. A empatia corrompida em devoção, em adoração, para colocar essas pessoas em máquinas de guerra e tentar matar quem eles poderiam, na verdade, amar profundamente. Essa representação fica ainda mais forte quando vemos que eles são usados para pilotar o Psycho Gundam Mark I e II. Por si só, a corrupção do símbolo de esperança que o Gundam outrora fora. A imagem que antes trazia a possibilidade de um futuro brilhante se tornou o símbolo da destruição, pilotado por jovens corrompidos pelo ódio e pela adoração pelas pessoas erradas, mas que nunca tiveram a escolha, afinal, o mundo nem mesmo lhes deu a chance. Com isso, em Zeta vemos que, enquanto aqueles que criaram as guerras do passado continuarem livres e no poder, toda esperança vai ser sempre destruída. Como Char percebeu no final do jogo de PlayStation 1, que expande um pouco essa história. 地球の重力に魂を惹かれた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていく。Tomino nos alertava para como o mundo que estávamos criando, e ainda estamos, criaria jovens sem nenhuma conexão verdadeira, sem verdadeiros amigos, sem uma família de verdade. Apenas os ideais, inimigos e propósitos que os titãs querem que eles tenham. Jovens sem conexões. E essa é uma palavra muito importante, porque para mim é o tema principal de Zeta Gundam.
O protagonista, Camille Bidan, não é só uma criança que ficou muito brava quando chamaram ele de menina, brigou com os titãs, desafiou a polícia e roubou um Gundam só para se vingar do policial que quis abusar da sua autoridade. Ele é tudo isso e mais um pouco. Camille é na verdade um símbolo sobre como a falta de união em vários níveis é o que há de pior para o nosso futuro. Ele não necessariamente odeia ter um nome de menina. O que ele verdadeiramente odeia é que sua mãe está sempre trabalhando e que seu pai, quando não está sempre trabalhando, está com a sua amante. Ele se sente abandonado e isso é o motivo das suas ações no começo, principalmente quando os titãs, especialmente o burro do Gerid, tira dele qualquer chance de buscar essa ligação com a sua mãe em um futuro próximo. Mas com o tempo, ele usa isso como motivador para ser uma força do bem. Esse sentimento de abandono é algo que se repete em toda essa temporada. Temos personagens como Recoa. Ok, Recoa é uma personagem complicada. Zeta Gundam tem um grave problema de não tinha nenhuma mulher na equipe de roteiristas e isso fica bem óbvio. Basta ver como a Cyber New Type Rosamia age. E fica ainda pior se você lembrar que nesse momento ela tem a mente de uma criança. Mas ainda assim, nenhuma personagem sofreu tanto com isso quanto Recoa. Dito isso, eu acho que a sua história é necessária, mesmo que a personagem por si só seja muito mal escrita. Recoa é membro do AUG e importante para missões de infiltração. Ela é claramente apaixonada por 4. No entanto, ele está tão ocupado com a guerra que nunca acha momento para retribuir esse sentimento. Sendo assim, em determinado momento, ela passa a sentir a presença de um homem forte que chama por ela. E enquanto ela não tem certeza de quem, nós sabemos que é Shiroko. Ela fica tão encantada por ele que decide abandonar todos os seus ideais e a sua luta com o AUG para se juntar aos titãs. Existe uma lenda urbana de que um dos roteiristas estava passando por um divórcio durante o processo de escrever Zeta, e personagens como Recoa tornam difícil desmentir essa ligação. Mas me acompanhem nesse raciocínio, eu juro que ela tem algo importante a dizer. Durante o conflito de Grips, esse universo se tornou tão brutal e tão envolto em guerra que eles nem mesmo têm tempo de enterrar os seus mortos. A tripulação do AUG nem ao menos tem tempo para sentir o luto e chorar pelos seus companheiros que acabaram de cair em combate. Foi criado um mundo tão frio, tão cruel, em que a guerra se tornou tão necessária que a humanidade foi se perdendo em nome de uma luta que não tinha como ser evitada. Mas não somos nada sem esses sentimentos. E Recoa representa justamente isso, que mesmo tendo os melhores ideais, se não tivermos mais tempo de sermos humanos, de demonstrar nossa compaixão, nossa dor e até mesmo nossos interesses românticos e paixões, não somos mais o suficiente. Não podemos deixar esses sentimentos, que nos tornam o que somos, serem perdidos em meio a qualquer tipo de batalha pelo futuro, porque então estaremos perdendo pessoas que nunca mais vamos recuperar. Junto de Recoa, Shiroko também tem em seu círculo Sara Zabirov, uma jovem piloto que não é só apaixonada pelo Homem de Júpiter, como é devota a ele. O curioso é que Sara, ao se infiltrar na Argama, conhece Katz, e enquanto Sara claramente acaba gostando de Katz e se mostra até mesmo se conectando a ele de forma profunda, ela prefere se sacrificar para salvar Shiroko. Ela acredita em um mundo onde as pessoas nunca devem ser honestas com seus sentimentos, nunca devem se abrir. Mas foi só quando ela conheceu alguém que era capaz de fazer isso, mesmo que ela tenha visto como fraqueza, que ela entendeu o quão bonito deixar seus sentimentos serem verdadeiros era. Recoa e Sara gravitam ao redor de Shiroko para nos lembrar de um mesmo problema. Nós estamos ensinando as pessoas a não se conectarem de verdade, não serem honestas com seus sentimentos. Um mundo onde todo mundo tem uma agenda, um propósito, uma trama e que ninguém é verdadeiro com ninguém. Mesmo que bem intencionadas, o mundo nos mói a ponto de nunca termos tempo para expressar esses sentimentos verdadeiros. Então, ao criar uma sociedade assim, estamos privando as pessoas dessas uniões e dando espaço para quem consegue manipular essas necessidades afetivas para abusar delas, e então destruir o futuro. Enquanto nós, pessoas comuns, estamos incapazes de nos ligar um ao outro, na correria do dia a dia, ou então porque não nos é ensinado a termos empatias e conexões honestas, existem líderes, influenciadores, intelectuais, políticos que estão justamente fazendo isso, aliciando quem mais precisa de alguém de verdade para idolatrá-los, amá-los e até mesmo dar a sua vida a eles sem nem ao menos perceber.
E a série faz questão de falar sobre isso de formas diferentes. Em 30 Bunch, 4 lembra que é justamente por não ter as mãos diretamente sujas de sangue que as pessoas têm coragem de cometer crimes como aquele massacre. Diplomatas, políticos, grandes empresários, grandes líderes, quando eles têm o poder de arruinar a vida de milhões apertando um botão, ou então com um rabiscar de uma caneta, sem olhar nos olhos de quem eles prejudicam, sem sentir o cheiro do sangue, sem olhar na expressão vazia da morte, nada é difícil, nada pesa na consciência. Nada é considerado um crime. E essa falta de conexão pode ser até mesmo com o seu próprio propósito. Vemos em Char que, ao se esconder sob o nome 4 Barrina, ele está justamente fugindo da sua responsabilidade como sucessor direto de Zeon Daikun. É por isso que Camille se revolta contra ele. 4 não está disposto a assumir uma posição de liderança. Ele está feliz em apenas continuar seguindo ordens enquanto ele se preocupa com o futuro, enquanto ele acha que tem que construir algo melhor, que é exatamente o mesmo erro que ele cometeu como Char Aznavour. Então Zeta, através de 4... Então Zeta, através do Char, está falando que quando a gente tem a oportunidade, quando é o nosso dever tornar o mundo melhor para o futuro, é a nossa obrigação fazê-lo. E se desconectar completamente desse propósito é justamente um erro. Se você pode tornar o mundo melhor, você deve fazê-lo. Por mais que você esteja cansado, por mais que você não queira lidar com as tristezas e as responsabilidades de algo assim. Mas o que acontece quando somos capazes de sermos honestos assim e então nos unir a quem está ao nosso redor? Esse é o verdadeiro poder de Camille. Camille é fácil o mais poderoso New Type do Universal Century, mesmo não sendo o mais poderoso piloto. E isso porque ele consegue sentir o peso de cada alma que foi perdida em combate, cada um que teve que morrer pela estupidez da guerra e canalizar isso através do Zeta Gundam, dando a ele ainda mais poder. Camille tem como seu principal motivador o conceito de que, se a vida é assim tão sagrada, por que ela é assim tão desperdiçada? E isso o enfurece. Mas muito além disso, ele também é capaz de se conectar com aqueles que ainda estão vivos. Durante seu combate com Raman, a líder de Axis, o instinto New Type dos dois acaba criando quase que literalmente um aperto de mão. E algo curioso acontece. Camille vê em Raman a imagem da sua mãe, os momentos que ele teve com ela, enquanto Raman vê em Camille a imagem de Char e os momentos que os dois passaram juntos. Um vê no outro aquilo que sempre procurou, aquilo que mais queriam no mundo, mas eles estão separados por uma guerra, por ideologias, por tragédias. O momento de união entre os dois nos mostra que às vezes tudo aquilo que queremos está na pessoa que odiamos, mas que odiamos sem nem saber o porquê. As pessoas que torcemos para que um míssil acerte sua cabeça, pessoas que tememos e queremos exterminar, mas que se parássemos para conversar com elas, sermos sinceros com os nossos sentimentos, veríamos que tudo não passa do peso dessa antiga terra nos prendendo, nos impedindo de conseguir ver que temos mais em comum com aqueles que odiamos do que com aqueles que nos ensinam a odiar. Camille é um herói poderoso porque ele simboliza ideias que são difíceis de serem adotadas ou até mesmo lembradas, que a vida é sagrada, portanto, acabar com ela nunca deve ser algo normalizado, não importa se é o seu companheiro ou então o seu inimigo. Ele mesmo tem um de seus momentos mais tristes ao testemunhar a morte da tripulação de aliados da Reddish e também de Gerid. Até a morte do homem que ele odiava era demais para que ele aceitasse como algo normal. E também a ideia de que nada é mais importante do que tentar se conectar com aqueles que te disseram que você deve destruir. Ser uma pessoa verdadeiramente boa, um herói, não vem da sua capacidade de conseguir pilotar um mobile suit como ninguém, mas da sua capacidade de sofrer junto de qualquer um que seja pego no fogo cruzado de um mundo tão injusto e brutal. Mas o que acontece com pessoas boas em um mundo assim? Todas as tramas que são apresentadas na temporada convergem para uma última batalha, o conflito de Grips, travada entre 3 exércitos.
O Ogg dessa vez conseguiu dominar o laser da colônia de Grips com a ajuda de Raman. Um único tiro do laser é capaz de dizimar quase toda a frota dos Titãs, tornando a sua força militar inútil e praticamente exterminando a instituição. Shiroko, já comandante dos Titãs a esse ponto, tem como missão impedir o disparo do laser, tentando destruir o seu núcleo. Apesar dos esforços de Shiroko e Raman, 4 consegue evitar a destruição do núcleo o suficiente para que a Argama consiga disparar contra os Titãs. Usando a arma que eles criaram contra eles mesmos, dizimando a sua força militar. Infelizmente, Char é tão danificado em combate que a única coisa que o salva é uma tática praticamente suicida. Com Char derrotado e os Titãs fora do caminho, o Ogg são os vencedores. Raman e Axe se retiram do campo de batalha e a luta final fica por conta de Camille e Shiroko, agora já sem esperanças de dominar o sistema solar, mas ainda querendo se vingar de ter perdido. Nós vemos que o protagonista já está no máximo que a sua mente e corpo conseguem aguentar, até mesmo abrindo seu capacete sem perceber o perigo que corria. Enquanto Shiroko e o seu Mobile Suit, Dio, são mais poderosos que Camille e o seu Zeta Gundam, Camille tem justamente o poder da empatia ao seu lado, usando o poder daqueles que morreram, capaz de lembrar dessas almas, da culpa que Shiroko não sente, mas é o tipo de dor que alimenta alguém empático como Camille. O Zeta Gundam surpreende o Dio com um poder que tecnologia nenhuma pode explicar ou replicar. E com a força de toda a dor que Shiroko causou, Camille usa o Zeta como uma arma, literalmente. Dio, ugoke! Dio, naze ugoka? Mas em seu último suspiro, Shiroko consegue um último ataque. Um ataque mental contra Camille que já estava fragilizado, o que destrói completamente a sua mente, o fazendo regredir para um estado infantil. E depois, vegetativo. A beleza do final é que Camille nunca esteve sozinho. As pessoas que ele perdeu estavam junto dele o tempo todo, e não de uma forma espiritual, apesar de no anime ser, mas a mensagem é óbvia. Nenhuma vida é desperdiçada, porque ela ajuda a quem sobrou a continuar lutando, a continuar encontrando força para impedir que mais horrores aconteçam. Mas, se mantendo ao realismo sobre a guerra que comentamos, às vezes sobrevivemos à guerra, ao combate, à luta, mas não ao trauma. Um trauma que é demais até mesmo para pessoas tão fortes. Em um momento lindo, no final, mesmo que curto, vemos Fa carregando o Zeta de volta para a Argama, e ela encontra o que sobrou do Mark II, flutuando no espaço. Até mesmo as máquinas construídas para a guerra, desenhadas para a destruição, estão cansadas de lutar. Nos momentos finais de Zeta, temos a Argama melancolicamente navegando pelo espaço. Os Titãs foram derrotados, mas uma nova guerra já começara, com Axis reestabelecendo seu poder. A Federação da Terra, que permitiu que os Titãs surgissem e abusassem tanto do poder, continuará exatamente a mesma coisa. A Anaheim Electronics ainda é a grande vencedora. A mente de Camille foi destruída. Tanta morte, e ainda não há tempo para enterrar, ou ao menos lamentar aqueles que partiram. A guerra é uma atitude fútil, e enquanto não mudarmos o que as causa, elas continuarão se repetindo com cada vez mais brutalidade. Por isso a vitória nem sempre é triunfante, mas sim cansativa. Vamos para sempre poluir a Terra, poluir as novas gerações, e ancorar nossas almas no caminho da aniquilação mútua. E tudo o que nos sobra são as lágrimas do tempo. Uma mensagem que me fez amar Zeta e achar que sim, esse é o melhor anime de mechas já feito. Com isso, cobrimos aqui no canal 3 das animações de Gundam. Só faltam 61. Pelo menos a próxima não é um anime. Além da série que saiu lá em 85, em 2005 tivemos os filmes Zeta Gundam A New Translation, ou Uma Nova Tradução,
que é basicamente um grande resumo da história em 3 filmes e com algumas animações novas. Mas para ser sincero, é Zeta Light. Enquanto algumas das animações são bonitas, um dos filmes tem menos de 25% de animações novas. Como fica bem claro nesse vídeo, Zeta Gundam tem muita camada. É um anime muito denso, com várias histórias, e muitas delas já são corridas por falta de espaço em 50 episódios. Então quando você passa tudo isso para 3 filmes, ele fica ainda mais. Muitos personagens, incluindo o personagem principal, Camille, perde quase toda a profundidade no filme. Sem contar que, nos filmes, eles trocaram o final para ser muito mais feliz, o que para mim tira todo o peso e importância de Zeta Gundam. Então, sendo assim, se você quiser assistir, eu recomendo vai na série. Ela é muito melhor do que os filmes, e não é tão difícil de achar assim. Até mesmo nessa plataforma que você está assistindo exatamente agora. Bom, com isso, só me resta rir de você. Não, brincadeira. Só me resta agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui, porque se você assistiu esse vídeo até aqui, você realmente gosta do canal. E eu queria fazer um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. E também me ajudam a passar essa vergonha. Muito obrigado aos nossos primeiros imediatos, Vitor Procópio, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Gortaina, André Oliveira, os membros da Ponte de Comando, Pedro PH, Alex Rogério, Lemuel de Souza, Flávio Vieira e Matheus Aleatório, e os oficiais de ciências Pablo Santos, Ricardo Palmeiras, Ângela Cavalcante, Rafael Rodrigues e André Pena.